O Caio Fábio esteve aqui, que é pastor e... Sim. Não conheço pessoalmente. Psicanalista, uma figura, né? Sim. Ele estava falando de Jesus e tal, eu fiquei muito interessado. Eu não sou cristão, realmente. E aí teve um dia que eu botei lá não sei se foi no TikTok, que eu falei assim, nossa, eu não sou cristão, mas eu queria conhecer Jesus. Ele parecia ser um cara tão legal, assim. Eu queria ser amigo dele. Uhum. Aí começa, não, porque você, para ser amigo dele, você tem que se converter. Não, por quê? Não. Né? Não mesmo. Não, né? mas porque Jesus não criou religião nenhuma, né? Exato. Depois é que fizeram o cristianismo, né? Então eu tenho um respeito profundo por Jesus. Ele devia ser um cara muito legal. Com certeza. Ele devia ser um cara sempre com as minorias, assim, não julgava, né? Depois é que... Você sabe que eu tenho um trabalho meu, uma parte do meu trabalho é pesquisa. Desde criança eu faço pesquisa, cara, sobre quem foi Jesus Cristo de verdade. É isso que eu ia te perguntar. O que você acha de Jesus? Cara, posso falar o que você quiser. Eu tenho um trabalho riquíssimo sobre isso. É uma frente importante. Tem um curso inteiro. Aliás, te convido, se você quiser ser meu convidado nesse curso quando tiver a próxima turma. Será um prazer. É um curso que chama-se A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. E o que acontece? Jesus, ele era um essênio. O essênio era uma seita, digamos assim. Eram judeus, mas judeus que tinham uma visão de ocultismo. Porque os judeus, antes, indo lá para o período do Egito Antigo, dos hebreus, uma parte dos judeus ali se envolveu muito naquela época com o ocultismo do Egito Antigo, que é de onde vem o hermetismo, as leis ocultas e tudo mais, vem do Egito. Quando os judeus saíram de lá, do Egito, esses judeus que tinham conhecimento sobre reencarnação, domínio de energia e além do judaísmo, eles viveram separados, eram chamados essênios. Jesus, Maria, mãe de Jesus, e o próprio Jesus nasceram entre os essênios. Então, na verdade, Jesus ele veio com um grau evolutivo muito alto. Eu vejo Jesus como uma pessoa como você ou como eu, só que um irmão muito mais velho, com uma evolução muito grande, um cara muito perfeito. Mas ele reencarnou muitas vezes. O que não dá para... Não tem sentido, ao meu ver, é a visão católica de colocá-lo como um filho único de Deus. Eu não vejo isso. Eu vejo Jesus Cristo como... uso um termo do ocultismo chamado avatar. Ou seja, ele é um enviado para alavancar a evolução humana. Então, conhecer o que ele ensinou de parábolas, dos sermões, no olhar do ocultismo, no olhar essênio, Niso, é fascinante, cara. Porque você encontra ali, eu falo que é um manual de autossalvação. Porque é onde você vai encontrar o jeito de viver para você expandir tua consciência. Como Buda ensinou de um outro jeito. E Jesus ensinou de um outro jeito. E Krishna de um outro jeito. Os caras que eu acho que são avatares, entende? Que chegaram aqui para ajudar os irmãos mais novos aqui para acelerar o processo evolutivo. Então, Jesus Cristo, o próprio cristianismo, tá? Que você colocou agora, ele existia entre os essênios, mas era uma filosofia para que você despertasse o teu Deus interno, que é chamado de Cristo interno. Então, na verdade, o cristianismo essênio, ele já existia antes de Jesus. Só que Jesus, ele coordena aquelas informações e ele populariza, e ele organiza. Então, o cristianismo do primeiro tempo, os primeiros 300 anos, ele é um cristianismo gnóstico, com conhecimentos ocultos. Como eu disse, cita a reencarnação, fazem viagens astrais. Tem textos apócrifos, que são textos... apócrifo é o texto que a igreja censurou, e não foi para a Bíblia que é conhecida, mas que foram redescobertos cópias pela arqueologia de 80 anos para cá. Então, a arqueologia... Que não é nada, né? Oi? 80 anos para cá? Não... Nada. Ontem, né? Exato. Mas o que é muito interessante é que são textos que não foram manipulados. Entendi. Exatamente. Então isso permitiu... É puro, né? Puro. Porque a igreja, cara, a gente sabe, a igreja queimou documento, ou então trancou lá nos porões do Vaticano, né, as 7 chaves. Então, na verdade, tem muita tradução ali que é totalmente manipulada na Bíblia convencional da religião católica. E esses textos apócrifos, para você ter uma ideia, só como um exemplo, tem um evangelho chamado Evangelho de Judas, entre outros. Judas era um cara extremamente inteligente.
Você fala os Judas Iscariotes? É, Não é. são Judas, né? Não, Tadeu, os né? Iscariotes. Sim, E ele era um maior amigo de Jesus. Ele não traiu Jesus, como se coloca. Ele, na verdade, tinha um olhar, ele queria que Jesus fosse conhecido por todos e aceito. Ele pode ter cometido alguns erros no sentido de tentar criar ele criou momentos de encontro dos sacerdotes do judaísmo com Jesus para tentar ver se eles aceitavam Jesus. E aquilo não foi positivo. Mas ele não traiu. Pelo contrário, ele era um cara extremamente próximo de Jesus, porque era o cara mais intelectualizado do grupo de apóstolos. E tem um evangelho que foi encontrado nesses evangelhos apócrifos, chamado Evangelho de Judas, que ele fala, a conversa de Jesus com Judas falando como é o plano astral, como são outras dimensões. Olha isso. Quer dizer, isso tudo foi omitido, porque a igreja não quis propagar, entre outras coisas, a reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação traz autonomia e autorresponsabilidade. Se você reencarna e você é Deus, expandir a sua consciência divina é uma responsabilidade sua. Ninguém vai te salvar. Então, quebra a estrutura principal, a ideia principal da religião, que é colocar um salvador vindo de fora para dizer que você tem que ser obediente a esse sistema aqui, entendeu? E a igreja se põe como intermediária. Então, na verdade, eu tenho uma admiração gigantesca por Jesus Cristo, mas eu vejo ele como um professor na evolução. Não vejo ele como salvador de forma nenhuma. Ele foi um grande filósofo, né? Com certeza. Né? O ser humano tem essa coisa. Você vê na política é a mesma coisa. A gente sempre quer uma figura, um salvador que vem para resolver tudo. Exato. Né? Projeta-se a responsabilidade. Sempre assim, né? Sempre assim. É uma figura que a gente endeusa para vir resolver todos os nossos problemas. Exato. Que é o fato de que a humanidade, analisando aquela questão que eu falei do nível de evolução médio da humanidade, é ainda muito infantil. Então todos precisam ainda daquilo que o Freud falou, de uma coisa figura paternal, nessa coisa, né? Então, nem é maternal, porque o maternal seria o verdadeiro amor, a dependência. Por exemplo, deixa eu explicar assim. Eu falei paternal, mas é a mesma coisa. Sim. Mesmo aquela figura Isso. É muito proteção, muita dependência. Se você errar, você é punido. Você tem que obedecer para ser recompensado. As religiões criam muitas barganhas. Essa é a questão. E aí eu não vejo como evoluir desse jeito. Né? Evolução exige que você entenda que você não tem que barganhar com nada e com ninguém. Você precisa crescer na sua lucidez. Né? Você precisa crescer expandindo teus sentimentos mais elevados, de amor, gratidão, de alto amor. É você conseguir entender os teus potenciais, como você pode vivenciar a interdimensionalidade, que é a possibilidade de conhecer outras dimensões. É uma realidade. Nós temos vários corpos e podemos conhecer outras dimensões, então como não olhar para isso? Só que o mundo está tão por foco materialista externo que a maioria das pessoas passa a vida ignorando a própria realidade dos seus corpos, da sua vida que é interdimensional. Tanto que quando a pessoa morre, aí ela vai viver um período no plano astral, que é no período chamado de entrevidas, né? E ali você estuda, você trabalha, é incrível isso.